Pro vai passar a orientação agora dessa atividade que vocês vão responder, tá? É a sondagem, a primeira sondagem do volume 1 de língua portuguesa. Então, como nós encerramos o primeiro bimestre, primeiro volume do livro, então nós vamos fazer essa sondagem aqui para ver como é que vocês estão, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão preencher lá, o nome completo de vocês, depois aqui a escola, EMEB Teodomiro da Silva Melo, número da chamada. O pessoal de casa que não souber, não tem problema, colocando o nome já fica. 5º ano A, tá? Então, a Pro vai fazer uma leitura para vocês ouvirem e depois vocês vão ler novamente e responder. Então, primeiro vamos ouvir a leitura. O trecho do texto a seguir discorre a respeito, ou seja, fala a respeito da linguagem própria desenvolvida no universo cibernético. O que é cibernético? Virtual, né? A linguagem virtual do internetês ao português, né? O que é internetês? É a linguagem da internet, né? Então esse é um texto. A rapidez do que se quer dizer, assim como o fato de se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, possibilitou a criação de uma linguagem específica que favorece as relações. Esse tipo de linguagem é uma forma encontrada por um grupo de interagir uns com os outros de um modo próprio. Afinal, o real motivo da existência dessa linguagem foi o de criar abreviações que acompanhassem a velocidade do pensamento, tal qual a oralidade. Porém, devemos entender o internetês como uma forma de discurso, mas não somente a única, tá? Então, agora vocês vão ler as duas questões aí e vocês vão responder em relação a esse textinho aqui. Combinado? Segunda questão, vamos lá. O verbete do mini dicionário Aurélio, reproduzido a seguir, apresenta o significado de uma palavra. A palavra é ortografia. Então, primeira informação. Parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras. Segunda, maneira de representar as palavras por meio da escrita, da grafia, ortográfica. Então, agora vocês vão ler a terceira perguntinha e vão responder baseado aí nesse verbete. Leia o trecho da sinopse a seguir a respeito do filme Malévola, Dona do Mal, produzido pela Disney e estrelado pela atriz Angelina Jolie. Malévola, Dona do Mal. Malévola 2 lida com o casamento de Aurora com o príncipe Philip. Harris Dixon. Introduz diversos novos personagens à saga, desde a família do jovem, o rei John, que é Robert Lindsay, e a sua dissimulada esposa, rainha Ingrid, Michelle Pfeiffer. Há outros seres da mesma espécie de Malévola, Angelina Jolie, como Borra, que é Ed Sheeran, e Conal, Chiwetel Ejiofor. Na trama, quando conflitos surgem entre a personagem título e a família do príncipe, Aurora e sua madrinha seguem rumos distintos. Então, essa é a sinopse do filme. Então, vocês, baseado na sinopse, vai responder a 4, tá? Para responder a 5, nós vamos observar esse trecho de reportagem a seguir, que trata a respeito de um senhor de 61 anos que foi aprovado em uma universidade pública brasileira. Olha só a reportagem. Aos 61, calouro da UFPA, que viralizou nas redes sociais, fala da aprovação. Momento mais indescritível da minha vida. Alcir vive com a mãe em uma casa de madeira alugada, trabalhando lá há pelo menos 23 anos cortando grama em quintais. Em entrevista exclusiva ao G1, ele comenta que decidiu se dedicar aos estudos para tentar vaga no ensino superior e tentar melhorar a situação da família,
já que mora somente com a mãe. Cheguei ao ponto de pensar que havia duas saídas. Ganhava na Mega Sena, o que é quase impossível, ou vencia através dos estudos. Optei pela educação, porque além de obter sucesso, terei conhecimento e por isso não tem preço, revelou. Então, baseado nesse textinho aqui, vocês vão responder a 5, tá bom? Agora, observe o trecho desse texto a respeito da plataforma de streaming, né? A Netflix, que assumiu o controle de um antigo cinema de Nova York, nos Estados Unidos. Netflix salva antigo cinema de Nova York para lançar seus filmes. De acordo com a imprensa especializada, a Netflix vem tentando há anos assumir o controle de algum cinema, pois está tendo problemas para os canais nacionais exibirem alguns dos seus filmes por um tempo limitado antes que eles estejam disponíveis em streaming. Foi o caso de Roma, de Alfonso Cuarón, que ganhou 3 Oscars no ano passado, tá? Então, baseado nesse textinho aqui, nesse trecho, né, a respeito da Netflix, vocês vão responder a 6. Vamos lá, para outro trecho, ó. Nós temos um trecho aí de um texto que retrata o monitoramento constante das comunidades de animais silvestres feitos pela Associação Brasileira de Energia Eólica. O que é eólico, energia eólica? Energia produzida pelos aqueles geradores de energia. Sabe aqueles geradores grandes? Parece um ventiladorzão? Então, isso daí são energia eólica, tá? A Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica, afirmou que tem monitorado constantemente comunidades de animais silvestres. Isso ajudará, de forma bastante significativa, a médio e longo prazo, a monitorar e compreender os reais fatores que podem contribuir com quaisquer alterações de riqueza das espécies, diz a entidade. A associação também afirma que as fazendas de geração de energia, além de evitar incêndios e gerar renda para produtores rurais, também inibem a presença de caçadores e a supressão ilegal de vegetação, ameaças concretas à preservação desses animais. Tá? Então, baseado nisso, vocês vão ler isso daí, fazer a 7, tá bom? Então, tá o texto em cima e a perguntinha embaixo. Agora, olha só. A tirinha de Ivo viu a uva. Parecendo um trava-línguas, né? Ivo viu a uva. Mostra um professor de biologia e os alunos em sala de aula. Então, nós temos uma tirinha aí, ó. Classe, quem leu o capítulo do livro de biologia que pedi para ler na aula passada? Só escuta os murmurinhos lá, né? Ninguém? Gente, assim não dá, né? Que falta de comprometimento. Vocês têm que ser mais responsáveis. Hoje a aula acaba mais cedo, porque vai ter reunião pedagógica com os professores. Mas na próxima aula quero isso lido. Aí eles estão comentando, né? Você leu o relatório que o diretor passou na reunião passada? Putz, não li. Você também não? Ei! Quer dizer, ele falou da classe, né? E a hora que ele chegou lá para a reunião? Ele também não leu, né? Aí, baseado nessa tirinha aqui, vocês vão responder a 8 e a 9, tá? 2 questões aqui, ó. A 8 e a 9 desse textinho, dessa tirinha. Agora, olha só. O texto História do Céu é uma lenda indígena que explica que o céu já existia, porém ainda estava se formando. História do Céu, lenda indígena. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda.
levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com um machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então, desistiram de derrubar. Vamos deixar. Não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Então, baseado nessa historinha, vocês vão responder a questão número 10, combinado? Então, vamos lá. Presta bem atenção.